E aí, mensageiros, como é que vocês estão? Espero que hoje a gente consiga ter uma conversa plena com som e imagem muito legal para vocês verem todas as minhas rugas. É isso aí, nerds com rugas. Pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, A Queda de Gondolin. Esse é um livro escrito pelo Tolkien e editado pelo seu filho, Christopher Tolkien. A edição que eu tenho aqui é uma edição da HarperCollins, maravilhosa, né? E nele tem informações valiosíssimas para vocês que querem conhecer um pouquinho mais sobre a era mitológica do Senhor dos Anéis e enriquecer e rechear a sua leitura das outras obras como O Senhor dos Anéis e O Hobbit, para que possam entender o que aconteceu antes nessa coisa toda, nesse monte de eventos. Mas que era mitológica é essa? E quando ela começa? A gente tem aí uma analogia muito grande que o pessoal costuma fazer, não só pelo jeito com que o Tolkien escreve, mas também pelo tipo de conteúdo que ele apresenta nessas narrativas pretéritas à Era do Senhor dos Anéis. E então essa analogia ela se refere a uma Bíblia, a uma linguagem bíblica que ele teria utilizado para ilustrar essas passagens remotas da Terra-média. E na Queda de Gondolin não é diferente. O Christopher Tolkien foi lá, pegou aqueles retalhos que o Tolkien tinha deixado e costurou eles muito bem para poder contar essa história, que é a história do Tuor, que é o primo do Túrin Turambar, que eu já fiz um vídeo aqui para o canal, em algum lugar da tela vocês vão conseguir acessar o link desse vídeo. Bom, não é à toa, Tolkien escreve essa história, mas os fatos que originam ela estão um pouco atrás na linha do tempo. A gente precisa falar um pouquinho sobre o Morgoth, que é um Valar, né, que foi criado pelo Ilúvatar, e ele era um Valar que tinha lá seus problemas existenciais e muito poderoso e lindo e belo, enfim, cheio de magia ele era. Ele começou a tentar corromper todos os outros seres que moravam lá em Valinor, né? Fëanor criou joias que estão descritas num livro chamado Silmarillion, para que vocês possam entender mais essas histórias. Seria muito interessante se vocês pudessem ler este livro. O Morgoth cobiçou essas joias construídas por Fëanor e num plano muito diabólico junto da criatura chamada Ungoliant, né, que é uma aranha que representa aí a fome, ele conseguiu roubar essas joias e acabou engastando elas na sua coroa que ele forjou. Foi para um outro lugar, foi habitar lá nos seus reinos e com o poder dessas joias na coroa, ele começou a exercer um reino de domínio do mal sobre a Terra-média, fazendo várias empreitadas contra os seres que moravam lá. Diga-se de passagem, os homens, os elfos e os anões e todas as outras criaturas que habitavam a Terra-média. Espalhando este terror nas cidades ancestrais élficas, ele começou a provocar uma debanda desses seres. Eles começaram a tentar fugir desse lugar, porque até ali, vivendo uma vida pacífica, eles não entendiam como é que eles tinham que se organizar para combater esse inimigo. E nesse momento, uma das guerras mais importantes seria a Guerra das Lágrimas Sem Fim. Eu já falei também sobre ela nesse vídeo que eu coloquei anteriormente para vocês, que foi uma guerra onde a Casa dos Cabeça Dourada, né, Casa de Ador, participou lá, representada pelo Húrin e pelo Úr. Nessa guerra, o Húrin foi capturado, o Úr foi morto, eles eram dois irmãos, né? E os filhos dele, o filho do Húrin, o Túrin Turambar, ele tá nesse outro conto que eu já falei para vocês no outro vídeo, e
a queda de Gondolin está descrita nesse livro aqui, e ele trata da linha sucessória, então, do Uor, através do Tuor. Se vocês pegarem lá a capa dos Contos Inacabados, vão ver uma imagem de alguém na praia, e sendo apresentado a ele, então, está a figura do Valar Ulmo, que é o Senhor dos Mares e das Águas. Ele se apresenta a Tuor e entrega a ele uma capa para que ele possa, então, andar escamoteado pela Terra-média, sem ser percebido com mais facilidade, assim, né? Para entregar uma mensagem, avisando ao rei Turgon, que era o rei de Gondolin à época, que o senhor Morgoth, o Valar das Trevas, estava se aproximando para destruir essa cidade. Já era anunciado isso porque outras cidades já haviam caído. A gente tem no outro conto uma outra cidade élfica, onde a gente já falou um pouquinho, que era governada pelo Thingol e pela Melian, que era Doriath. Aqui a gente conhece então Gondolin, certo? O seu rei, que é o rei Turgon, ele vai ser avisado, então a premissa desse conto é justamente essa. O Turgon ele tem que chegar até Gondolin e avisar, o Tuor tem que chegar até Gondolin e avisar o Turgon de que Morgoth se aproxima. Então, velocidade não sabemos, porque o Tuor ficou muito tempo lá em Gondolin, inclusive tempo suficiente para casar e ter filhos. E aqui eu vou dar uma notícia para vocês, que é um tipo de spoiler, não sendo spoiler, para quem quer conhecer um pouquinho mais, então, sobre a história da Terra-média. O Tuor, deixa eu pensar aqui, ele é o bisavô do Elrond, né? O Tuor, ele casou com a Idril e teve um filho, Erendil. O Erendil, pai de Elrond, né? E pai de Elros. Então, dentro dessa linha, vocês conseguem imaginar mais ou menos que a era mitológica, ela se apresenta dentro do Senhor dos Anéis, representada, então, pelas figuras do passado, essas figuras lendárias, uma delas sendo o Elrond. Quando outras figuras também são apresentadas em O Senhor dos Anéis, por exemplo, como os Balrog, são criaturas que são servos do Morgoth e que, inclusive, ajudaram ele a fugir da criatura Ungoliant quando eles destruíram as árvores em Valinor e roubaram as Silmarils. Essa criatura acabou capturando o Morgoth e quem auxiliou ele a fugir foram os Balrogs, né? Então, são várias as criaturas que se apresentam. O Gandalf é uma delas, né? Ele é um Maiar, e dentre esses nove Valar que foram criados, nós temos vários deles que estão misturados aí nessa trama, auxiliando os elfos, os humanos e os anões a vencer essa guerra contra este inimigo tão poderoso que acabou aí detonando Valinor e agora tem uma outra intenção. Quando a gente chega aqui dentro da leitura da queda de Gondolin, eu gastei muito post-it para fazer anotações sobre isso. Nós temos um poema maravilhoso que tem muita informação relevante e que foi lido pelo Tolkien durante uma palestra em Leeds. E esse poema, ele traz informações não só sobre os Valar, sobre a Guerra das Lágrimas Sem Fim, também traz informações valiosas que a gente ainda não conhecia sobre como se desenvolveu então a sina sobre os elfos que deixaram Valinor e inclusive cometendo crimes para poder fugir de lá, roubar os navios e atravessar o mar de espículas de gelo para chegar até a Terra Nova. E esse poema ele é maravilhoso também porque ele traz de uma forma muito prática e concisa todas aquelas linhas
genealógicas, todas as árvores genealógicas que a gente costuma ver lá nos livros do Tolkien, de uma maneira difícil de compreender. Aqui no livro elas estão apresentadas dentro de uma cronologia que faz sentido em relação ao tempo da narrativa. Então, fica a dica aqui, quem quiser, tá lá no prefácio, né? Além de trazer ilustrações, gravuras belíssimas de Alan Lee, que a gente já conhece muito bem. Nos Filhos de Húrin tem uma ilustração dele, do Húrin, olhando a danação da própria linhagem, sentado no trono eternamente com os olhos abertos, cedendo à loucura. Isso é uma imagem muito simbólica dentro daquele conto que a gente já falou um pouquinho. Eu já lembro de ter falado para vocês que toda a era mitológica do Senhor dos Anéis, né, enfim, das obras do Tolkien, elas têm um traço muito forte de tragédia, né? A tragédia, ela descreve muito bem, é um arco que descreve muito bem tudo aquilo que o Tolkien escreve sobre a era mitológica. São várias as tragédias que acontecem e aqui na Queda de Gondolin não é diferente. Quando ocorre a Batalha das Lágrimas Sem Fim, a mãe de Túr, Hien, que era esposa de Ur, ela estava grávida do Túr e ela então, vendo a queda, né, vendo que a batalha lá das Lágrimas Sem Fim havia sido perdida, ela se desespera e acaba sendo resgatada pelos elfos Sindar de Mithril. E ela é levada com eles para os subterrâneos, onde ela acaba parindo o Túr, e lá ele é criado durante algum tempo. E como se isso já não fosse tragédia suficiente, depois dos Elfos Cinzentos terem criado o Túr, ela recebe a notícia, finalmente, de que, verdadeira confirmação de que o Ur tinha caído em batalha, e ela arruma para o lugar onde houve essa batalha que aparece lá no Senhor dos Anéis, que é um pântano, né? Vocês lembram, muito próximo de Mordor, onde o Frodo cai na água e acaba sendo hipnotizado pelo espírito de um elfo ali dentro. Ela arruma para lá para encontrar os restos mortais do seu amado, mas ela enlouquece e acaba não conseguindo retornar. Ela morre de tristeza nesse lugar. E vendo os horrores que a Guerra das Lágrimas Sem Fim haviam imposto para o seu povo, Túr, muito rebelde, quis deixar os elfos, a companhia dos Elfos Cinzentos, e ir em busca de vingança. Só que ele foi aconselhado fortemente a não fazer isso, mas durante uma migração desses elfos para um outro lugar, o grupo foi atacado, né, por orcs e houve uma debandada, né? O Túr ficou perdido na floresta e o grupo foi desmanchado. E assim como seu primo, o Túr também viveu como um fora da lei, né, dentro da Terra-média. Ele se tornou um caçador, um ranger. E existe um outro fato muito legal que conecta essas duas histórias, né? São os elfos, o Gelmir e o Arminas, que encontraram o Túr durante a sua empreitada, né? Eles também tinham uma missão, eles eram elfos mensageiros. O Ulmo enviou eles para avisar esses outros elfos de outras cidades que o Morgoth estava preparando uma invasão, né? Então ele escolheu esses dois elfos mensageiros. O Gelmir era um vassalo, um mensageiro especial do Sindar. E para quem não sabe, o Sindar é o cara que aparece lá no final do Senhor dos Anéis, levando, então, Galadriel, Frodo, Gandalf, essa turma toda, o Elrond, de volta para Valinor, né? Ele que era o construtor dos navios, ele era um Noldor. Então, quando esses elfos encontram o Túr, eles falam para o Túr, olha, está acontecendo essa coisa terrível, nós estamos aqui para avisar as outras cidades élficas que o Morgoth vai atacar. Então você vai até tal lugar, disse a ele qual era o lugar, e a partir daí então você vai ver um sinal,
né? Você vai encontrar um sinal. Fique atento. Esses elfos mais tarde aparecem lá no outro conto do Túrin Turambar, né? Encontram com ele o Túrin, né, como ele tem essa sina da maldição sobre a família, né? Ele não pode escapar disso, ele tem essa maldição que o Morgoth jogou sobre a linhagem do Húrin. Ele não acredita nesses elfos, inclusive dá uma briga, né? Se desentendem, se tivesse mediação de conflitos naquela época, isso teria sido bem útil. O Túrin teria evitado uma série de intercorrências que vieram depois, e ele acaba indo para Nargothrond, onde ele sucumbe, né? Então, vejam bem, esses elfos mensageiros, eles atravessaram a Terra-média, eles costuraram várias histórias. O Gelmir, ele significa o nome dele, né? A joia da luz. Então ele vai iluminando esse caminho, né? Ele vai levando uma mensagem que o senhor dele havia passado. Quando esses elfos desaparecem na história, o Tuor ele caminha então para o seu destino. O encontro com o extraordinário dentro do conto, que é quando ele encontra de fato o Ulmo, que é essa figura, esse ser, essa figura mitológica e mágica, né? Ele se apresenta dentro das águas para o Tuor e entrega a ele um artefato mágico que vai facilitar a jornada dele, né? Através dos caminhos desconhecidos que o levariam até Gondolin para entregar. Então, essa mensagem tão importante em prol da preservação dos povos élficos. E o Tuor, ele faz essa jornada, ele chega lá em Gondolin, mas o Turgon diz para ele: infelizmente, meu filho, não vai rolar, a gente não vai embora, vamos ficar aqui, né? Vamos mandar cercar essa cidade, fechem os portões. E é isso. Algum tempo depois, se eu não me engano, 6 ou 7 anos depois, ele acaba se casando com a filha do Turgon, e ele tem esse filho, né, que é o Erendil. Ele foi um dos 3 homens que casou com elfos na Terra-média, foi o Beren, o Aragorn e também o Tuor. Essa linhagem de meio-elfos muito prestigiada, né? Do ponto de vista técnico da escrita, o que a gente tem para falar? Esse livro, ele está aqui no mundo existindo para que os fãs das histórias de Tolkien possam ter acesso a outros materiais que falam sobre a era mitológica, né? Para saciar a sede desses fãs de Tolkien. Em termos de escrita, o Christopher Tolkien, ele fez um apanhado de várias informações pequenas, resumidas, informações que estavam contidas em poemas, ou então dentro de outros contos, e colocou aqui dentro, tentou organizar. Então essa narrativa que está aqui dentro, ela é altamente descritiva, a gente quase não encontra diálogos diretos, somente algumas falas indiretas, menções, né? E além disso, ele se apresenta decapitado em vários momentos. Eu digo decapitado porque a informação, ainda que organizada, ela é dividida em histórias esparsas, né? A gente tem o texto relato do texto mais antigo sobre essa história. A gente ainda tem o Quenta Noldorina, que é, na verdade, uma passagem que está lá dentro do Silmarillion, né? São textos que saíram de lá, que ele também colocou uma parte dentro da Balada de Beren e Lúthien. Mais tarde vou fazer um resumo sobre ele, que é outra coisa maravilhosa, né? Que tem na obra do Tolkien, que eu quero falar mais adiante. Temos a última versão, que foi uma outra versão escrita dele, também dentro, como um conto próprio, mas inacabado, né? Que seria de Túor e a Queda de Gondolin. E também outra versão do Quenta Noldorina, tá? Tudo isso, gente, tá entregue aqui pra gente. Um presente maravilhoso dentro da Queda de Gondolin. Inclusive, a gente acha muito difícil entender outras obras do Tolkien justamente porque a gente não conhece com profundidade o cenário e a história remota. E aqui ele entrega de uma forma muito simples, né? Diferente do Silmarillion, tem gente que refere, nossa, eu tenho
eu não gosto, não quero ler, acho difícil, é complicado, não dá para entender, a linguagem parece a Bíblia, realmente, gente. Mas se vocês não querem ler o Silmarillion, mas querem ter acesso a essas informações, a Queda de Gondolin traz tudo muito direitinho, porque aqui ao final, nem ao final, quase ao final, né, a gente tem a evolução histórica. Vai aparecer ao contrário, eu acho, para vocês, né? Mas a gente tem, além das ilustrações maravilhosas, a gente tem a evolução histórica, que vai situar esses fatos dentro da linha cronológica do Senhor dos Anéis, da história da Terra-média, certo? Então, pessoal, é isso. Eu não vou contar a história, porque eu acho que isso é uma grande sacanagem. Vale muito a pena vocês lerem. Entrei aqui não em detalhes, mas em detalhes, não em detalhes que estão escritos lá e que vão tratar da narrativa, mas em detalhes que são importantes para que vocês comecem essa leitura já com um bom arcabouço de informações para rechear a cabecinha e a imaginação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, que as informações tenham sido relevantes para vocês, e eu tenho certeza que se você curtiu, vai visitar os outros vídeos que eu coloquei o link por aqui, e também se você achou interessante essas informações, não sabia sobre a ascendência do Elrond, não sabia o que é Morgoth, o que aconteceu, como que ele veio parar aqui, tenho certeza que vocês vão me ajudar aqui dando um like se vocês gostaram do vídeo, né, claro. E também para que a gente possa manter esse papo vivo sem apagar, vão deixando comentários aqui embaixo. Tragam outras informações que vocês conhecem que eu deixei de falar aqui no vídeo. E também se inscrevam aqui porque eu vou trazer mais materiais toda semana. No meio da semana tem outro vídeo. No sábado eu trago algo novinho aqui para vocês. Costumo trazer algo novinho aqui para vocês, então se inscrevam aqui para receber as notificações e um grande beijo, fiquem com Tolkien.